Apesar dele ser reconhecido como um dos maiores mestres que Hogwarts já teve, talvez o maior de todos eles, e também por sua excentricidade, senso de humor, gentileza e generosidade, assim como por suas incomparáveis habilidades mágicas, ele sempre carregou consigo o peso do remorso pelas atitudes e pensamentos que teve em sua juventude. A atração pelo poder lhe ensinou lições amargas e por causa disso ele dedicou sua vida a decifrar e combater as tendências mais obscuras de sua própria alma e do mundo mágico inteiro. É claro que eu tô falando de ninguém menos que o grande diretor de Hogwarts, Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe e cacique supremo da Confederação Internacional de Bruxos. E esse vídeo aqui marca o início da série de vídeos onde vamos debater a vida do maior bruxo dos tempos modernos. Vocês estão assistindo Dumbledore, a vida e os segredos do grande feiticeiro. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar o primeiro episódio da série Dumbledore, a vida e os segredos do grande feiticeiro. Nesse episódio, antes mesmo de abordar a história e trajetória de Dumbledore, nós vamos discutir alguns aspectos sobre ele que são muito debatidos entre a comunidade de fãs de Harry Potter. Era Dumbledore realmente o herói que todos pensávamos conhecer? Ou há nuances mais sombrias em sua história? Discutir esses aspectos agora vai nos dar uma boa base para discutirmos a vida e trajetória de Dumbledore nos próximos episódios da série. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, já vão deixando o seu like aí no vídeo, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que rola por aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Ah, e não se esqueçam da campanha que está rolando aqui no canal. Foi lançada a hashtag WizardingBruno50k. Compartilhem o vídeo do canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas outras redes sociais como o Instagram e X/Twitter e me ajudem a atingir a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. E aqueles que postarem um story no Instagram assistindo a um vídeo aqui no canal ou pedindo para as pessoas se inscreverem no Wizarding Bruno e marcarem o @WizardingBruno e a hashtag WizardingBruno50k, eu vou repostar nos meus stories. Então, espalhem a hashtag WizardingBruno50k e ajudem o Wizarding Bruno a crescer. Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore é um dos personagens mais importantes e emblemáticos da série de livros e filmes de Harry Potter. Ele é um dos principais responsáveis pela derrota de Lord Voldemort, sendo ele o autor do plano que envolvia ampliar a proteção ancestral que Lilian deu a Harry para que o garoto continuasse protegido e, no fim de tudo, ele fosse capaz de derrotar o Lorde das Trevas. Como diz o texto da figurinha de sapos de chocolate do velho bruxo, Alvo Dumbledore era diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o bruxo das trevas, em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gostava de música de câmara e boliche. Embora Dumbledore, em grande parte, seja retratado como essa figura extremamente poderosa, bondosa e amável, muitos fãs da comunidade de Harry Potter acham que, na verdade, ele não era tão bom assim. Em parte, eu acho que isso se deve ao fato de Alvo ter se unido a Gellert Grindelwald na juventude, que mais tarde veio a se tornar um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos. Dumbledore foi seduzido pelo poder, pelo desejo de se destacar e ser reconhecido pelo seu brilhantismo. E isso levou ele a pensar que ele tinha o direito de governar o mundo bruxo e trouxa junto com Grindelwald. Contudo, como todos sabemos, uma série de acontecimentos, que não vamos debater nesse episódio, porque eu vou falar com mais detalhes sobre eles em episódios futuros,
fizeram com que Dumbledore caísse na real e compreendesse que o que Grindelwald e ele estavam fazendo era conclusivamente errado. Escravizar os trouxas não era o caminho adequado e sua sede pelo poder não o qualificava como governante da comunidade bruxa em geral. Mesmo antes de enfrentar Grindelwald, Dumbledore recebeu vários convites para ser ministro da magia, mas ele nunca aceitou porque ele tinha medo que, ao aceitar esse cargo, sua sede pelo poder pudesse retornar. Ele passou a vida inteira lutando contra esse traço de seu caráter. E ele conta isso para Harry quando ele encontra o garoto no lugar que parecia ser King's Cross, lá em Relíquias da Morte. Vejam só. Entre mentes, me ofereceram o posto de ministro da magia não uma, mas várias vezes, disse Dumbledore. Naturalmente recusei. Aprendera que não seria confiável se tivesse o poder em minhas mãos. Mas o senhor teria sido melhor, muito melhor do que Fudge ou Scrimgeour, exclamou Harry. Teria? Perguntou Dumbledore abatido. Não estou muito seguro. Na adolescência, eu tinha comprovado que o poder era a minha fraqueza e a minha tentação. É uma coisa curiosa, Harry, mas talvez os que têm maior talento para o poder sejam os que nunca o buscaram. Pessoas como você, a quem empurram a liderança e que aceitam o manto do poder porque devem, e descobrem, para sua surpresa, que lhes cai bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Acho que fui um bom professor. O senhor foi o melhor, disse Harry. Por fim, Dumbledore acabou enfrentando Grindelwald num duelo lendário em 1945. Eles eram os mais poderosos bruxos da época, os únicos a estarem em par de igualdade. Eram dois dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, frente a frente. Dumbledore saiu vencedor e Grindelwald foi aprisionado em sua própria fortaleza, o castelo de Nurmengard. Vejam só o que Dumbledore contou a Harry sobre isso. Enquanto me ocupava com o ensino de jovens bruxos, Grindelwald estava reunindo um exército. Diziam que tinha medo de mim, e talvez fosse verdade, mas teria menos do que eu tinha dele. Ah, não de morrer, explicou Dumbledore em resposta ao olhar indagador de Harry. Não do que ele pudesse me fazer usando a magia. Eu sabia que nos equiparávamos. Talvez eu fosse até um tantinho mais talentoso. Eu temia a verdade, entende? Eu nunca soube qual de nós, naquela última luta horrenda, havia realmente lançado o feitiço que matara minha irmã. Você pode me chamar de covarde, e teria razão. Harry, eu temia mais que tudo o conhecimento de que fora eu o causador de sua morte. Não apenas por causa da minha arrogância e estupidez, mas que eu, de fato, tivesse dado o golpe que lhe tirara a vida. Acho que ele sabia disso, acho que sabia o que me apavorava. Adiei o confronto com ele até que finalmente fosse demasiado vergonhoso resistir por mais tempo. As pessoas estavam morrendo e ele parecia irrefreável, e tive que fazer o que pude. Bem, você sabe o que aconteceu a seguir. Ganhei o duelo, ganhei a varinha. Então, com relação às ações de Dumbledore com Grindelwald na juventude, esses trechos da conversa que ele teve com Harry deixam claro que ele realmente reconheceu seu erro e aprendeu a lição. E o fato dele sempre recusar o cargo de ministro da magia mostra que ele estava comprometido a não cometer os mesmos erros novamente, inclusive enfrentando o seu amor antigo, o seu aliado nos tempos em que seu juízo não estava no lugar ideal. Agora, uma outra coisa que muitos fãs pensam sobre Dumbledore, achando que por causa disso ele não poderia ser tão bom assim, é que ele era manipulador e um tanto, vamos dizer, frio e calculista. E creio eu que em grande parte isso se deve a uma conversa que ele teve com Severo Snape, quando o velho bruxo revela para Severo o que realmente tinha acontecido com Harry Potter na noite em que sua família e ele foram atacados por Voldemort em Godric's Hollow. Agora escute bem, Severo. Virá um tempo, depois da minha morte, não discuta, não interrompa. Virá um tempo em que Lord Voldemort temerá pela vida da cobra dele. Por Nagini? Snape pareceu admirado. Exatamente. Quando chegar o momento em que Lord Voldemort parar de mandar a cobra cumprir os seus mandados e a mantiver segura ao seu lado, sob proteção mágica, então, acho, não haverá perigo em contar a Harry. Contar o quê? Dumbledore inspirou profundamente e fechou os olhos.
Conte-lhe que na noite em que Lord Voldemort tentou matá-lo, quando Lilian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lord Voldemort, e um fragmento da alma dele irrompeu do todo e se prendeu à única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Voldemort vive em Harry, e é esta parte que lhe dá tanto a capacidade de falar com cobras quanto uma ligação com a mente de Lord Voldemort que ele jamais entendeu. E enquanto esse fragmento de alma de que Voldemort não sentiu falta permanecer preso e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer. Então, além dele contar o que realmente tinha acontecido naquela noite em Godric's Hollow, Dumbledore deixa também algumas instruções importantíssimas para Snape nessa ocasião. Vamos continuar. Então, o garoto deve morrer? Perguntou Snape muito calmo. E é Voldemort quem deve matá-lo, Severo. Isto é essencial. Seguiu-se outro longo silêncio, então Snape falou. Pensei, todos esses anos que nós o protegíamos por causa dela, de Lilian. Nós o protegíamos porque era essencial que fosse ensinado, criado e pudesse experimentar a própria força, explicou Dumbledore, com os olhos ainda fechados. Nesse meio tempo, a ligação entre os dois foi crescendo, um crescimento parasitário. Às vezes penso que Harry suspeita disso. Se bem o conheço, tomará providências para que, ao sair ao encontro da morte, isto represente verdadeiramente o fim de Voldemort. E agora vem o momento ao qual eu tinha me referido, o momento em que Dumbledore transmite a ideia de que ele era um homem frio e calculista. Dumbledore reabriu os olhos. Snape estava horrorizado. Você o manteve vivo para que pudesse morrer na hora certa? Não fique chocado, Severo. Quantos homens e mulheres você viu morrer? Ultimamente, apenas os que não pude salvar. Ele se levantou. Você me usou. Em que sentido? Espionei por você, menti por você, corri risco mortal por você. Supostamente tudo para manter o filho de Lilian Potter vivo. Agora você me diz que o esteve criando como um porco para o abate. Ora, isso é comovente, Severo, exclamou Dumbledore sério. Você acabou se afeiçoando ao menino, afinal? A ele? Gritou Snape. Expecto Patronum! Da ponta de sua varinha irrompeu a corça prateada. Ela pousou, correu pelo soalho do gabinete e saiu voando pela janela. Dumbledore observou-a se afastando pelos ares, e quando seu brilho prateado se dissipou, ele se dirigiu a Snape, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo? Sempre, respondeu Snape. Se lermos esse trecho apenas de forma superficial, realmente fica difícil não admitir que, pelo menos nesse momento aqui, Dumbledore foi extremamente frio. Mas a verdade é que existe muito mais por trás das palavras de Dumbledore. Vamos analisar esse trecho com um pouquinho mais de profundidade. Vejam, precisamos levar em consideração que Dumbledore era um homem de visão ampliada. Por causa de seu profundo conhecimento e de sua enorme experiência, ele era capaz de antever os fatos. Ele era capaz de prever coisas que a grande maioria dos bruxos não eram capazes de prever. Se vocês perceberem, Dumbledore era o único dentro da Ordem da Fênix que possuía todas as informações sobre tudo aquilo que eles precisavam executar na luta contra Voldemort, e o único que sabia exatamente o que tinha acontecido entre Harry e Voldemort naquela noite em Godric's Hollow. Ele era o único que compreendia toda a magia envolvida na relação entre esses dois bruxos. E sendo assim, ele distribuía porções da verdade, porções de conhecimento, apenas as informações necessárias para que cada pessoa pudesse executar seu papel dentro da ordem, de acordo com sua função. E era exatamente isso que Dumbledore estava fazendo com o Snape nesse momento. Ele estava ocultando partes da verdade, porque por alguma razão ele julgava que seria mais sábio que Snape não soubesse de tudo. Notem o seguinte, ele fez questão de deixar absolutamente claro para Severo que Harry deveria morrer, mas não pelas mãos de qualquer um. Harry precisava morrer pelas mãos de Voldemort. Isto é essencial, disse o velho bruxo a Snape. Ele disse isso porque naquele momento ele já compreendia o que ninguém mais foi capaz de compreender.
Ele sabia que, na realidade, Harry não iria morrer ao ser atacado por Voldemort. Ele sabia que quando Harry recebesse o impacto do ataque de você sabe quem, seria a parte da alma do Bruxo das Trevas que vivia dentro de Harry que morreria, não o Harry. Por isso era essencial que Harry fosse morto por Voldemort, porque se fosse qualquer outro bruxo, Harry provavelmente teria morrido de fato. E aí, se vocês foram atentos, enquanto líamos esse trecho da conversa entre Dumbledore e Snape, vocês perceberam que durante grande parte da conversa, enquanto o velho bruxo explicava as coisas para Snape, ele se manteve de olhos fechados. Por que isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho algumas teorias que poderiam explicar isso. Primeira teoria. Eu acredito que tudo aquilo era muito doloroso para Dumbledore, e o que parecia ser apenas uma simples explicação de como tudo tinha acontecido, dizer aquelas palavras, dar aquelas instruções para Snape, não era na verdade tão simples assim. Acredito que Dumbledore estava dizendo tudo aquilo de olhos fechados, porque para ele lhe doía a alma ter que fingir não saber todos os detalhes, ter que passar para Snape a ideia de que, na realidade, ele não se importava com Harry. Segunda teoria, e essa daqui não anula necessariamente a primeira, mas para mim, os olhos fechados de Dumbledore também poderiam significar uma técnica de oclumência. Vejam só, quando Snape estava ensinando oclumência para Harry, o garoto pergunta para ele se Lord Voldemort poderia saber o que eles estavam pensando naquele exato momento por causa de suas grandes habilidades em legilimência. Vejam só o que Snape responde para Harry. O Lorde das Trevas se encontra a uma considerável distância, e as paredes e terrenos de Hogwarts são guardados por muitos feitiços e encantamentos antigos para garantir a segurança física e mental dos que vivem aqui. O tempo e o espaço contam na magia, Potter. O contato visual é muitas vezes essencial à legilimência. Então, Snape deixa absolutamente claro que o contato visual é fundamental para a legilimência. Portanto, os olhos fechados de Dumbledore poderiam ser parte de seu vasto conhecimento em oclumência. E, reconhecendo a grande capacidade de Snape em legilimência, o velho bruxo talvez quisesse impedir que Snape descobrisse a verdade completa naquele momento. Como eu disse antes, por alguma razão, eu acredito que Dumbledore achava que seria melhor que Snape não soubesse de toda a verdade. Snape realmente acreditava que Harry morreria de vez, para que assim Voldemort pudesse ser derrotado. Enfim, esses são apenas pontos de vista que eu tenho sobre esse momento que fez e ainda faz muitos fãs de Harry Potter acharem que talvez Dumbledore não fosse tão bondoso assim, que na verdade ele não se importava com Harry e que ele só queria derrotar Voldemort e nada mais. Eu realmente acho que Dumbledore desenvolveu um carinho muito especial pelo Harry. Eu acredito que nesse processo todo ele genuinamente se preocupou com o Harry e amou o garoto. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que Dumbledore realmente se importava com Harry ou acham que ele era um manipulador mesmo e só queria usar o garoto para derrotar Voldemort? Qual é a opinião de vocês sobre o Dumbledore? Escrevam aqui nos comentários. Bem, falando agora sobre a questão de Dumbledore ser ou não ser manipulador, na minha opinião, ele apresenta sim as características de uma pessoa manipuladora. Nós vemos isso em diversos momentos no decorrer da saga. Vemos ele omitindo fatos e, de uma maneira ou de outra, e sem ser completamente honesto, fazendo as pessoas agirem de acordo com as vontades dele. Um exemplo perfeito disso foi a maneira como ele lidou com Snape, usando do sentimento do bruxo por Lilian Evans para fazer com que Snape fizesse aquilo que ele queria. É verdade que as intenções de Dumbledore muitas vezes eram as melhores. No fim, ele queria livrar o mundo bruxo do perigo que Voldemort representava. Ele não parecia ter a intenção de causar mal às pessoas. Nesse sentido, ele agia mais ou menos como um pai que, na tentativa de fazer o que ele acha melhor para os seus filhos, acaba manipulando as coisas para que eles façam aquilo que ele acha ser o melhor e mais correto, e o que ele acha que vai fazer seus filhos mais felizes. As intenções são boas, esse pai realmente quer o melhor para os seus filhos,
Mas expressar essas intenções por meios manipulativos definitivamente não é a melhor abordagem. Eu, particularmente, não gosto de sentir que alguém tá meio que mexendo os pauzinhos aqui e ali para me fazer agir como ela gostaria. Eu prefiro que as pessoas sejam honestas comigo sem omitir certos detalhes que podem interferir na minha decisão. Eu acho que esse é um direito que todo ser humano tem, de escolher aquilo que acha ser melhor para si próprio, e ninguém tem o direito de interferir nisso. Agora, no que diz respeito a Harry Potter, no fim das contas, no momento que ele considerava ser certo, Dumbledore contou toda a verdade para ele. Dumbledore contou quando ele julgou ser o melhor momento para o garoto e o melhor momento para a situação em si. Eu consigo ver que o velho bruxo tinha a melhor das intenções, mas eu não estou completamente convencido de que o melhor caminho foi esconder de Harry uma verdade importante sobre ele mesmo. Essa é uma questão muito sensível e é claro que no fim tudo deu certo, mas ainda assim eu não gosto da ideia de esconder a verdade por tanto tempo. De qualquer forma, eu acredito que toda a análise completa e mais aprofundada de uma obra de fantasia ou de qualquer obra que seja, precisa levar em consideração aquilo que seu autor ou autora falou a respeito dela. O que eu estou querendo dizer é que, na minha opinião, qualquer análise de uma obra que não leve em consideração o que seu autor ou autora disse, deixa de ser uma análise completa. Sacaram? Então, vamos considerar o que a própria autora de Harry Potter disse sobre o caráter de Alvo Dumbledore. Vejam só o que a J.K. Rowling disse sobre isso. Eu amei escrever sobre Dumbledore, e Dumbledore é o epítome da bondade. Vocês sabem o que significa o substantivo epítome? Vocês já ouviram essa palavra antes? Então, epítome é o resumo de uma teoria, ciência ou doutrina, e representa aquilo que resume, simboliza ou que serve como modelo de alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, o que a autora disse é que Dumbledore é a personificação da bondade. Em Harry Potter, o personagem dele representa aquilo que é bom. Pelo menos foi isso que ela quis transmitir para os leitores e fãs da série. Em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, nós tivemos mais uma evidência dessa bondade de Dumbledore. Isso aconteceu quando Qilin se curvou diante dele para o escolher como o novo cacique supremo, mesmo sem que ele tivesse se candidatado ao cargo. É claro que naquela ocasião Dumbledore recusou o cargo. Agora, o ponto aqui é que os Qilins são criaturas mágicas muito raras e estão entre as criaturas mais amadas do mundo bruxo porque eles conseguem ver a alma das pessoas. Se uma pessoa fosse boa e digna, os Qilins eram capazes de ver isso, assim como também eram capazes de ver se uma pessoa fosse cruel e de coração ruim. Durante muito tempo, os Qilins foram usados na antiga tradição da caminhada do Qilin, onde os bruxos usavam seu poder especial de ver os puros de coração para escolher o próximo cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos. É claro que, como Eulalie Hicks explicou, quase ninguém possui o coração realmente puro, não importa o quão bom tente ser. Porém, quando os Qilins estão diante de alguém que tem o coração realmente bom, eles se curvam para essa pessoa. Portanto, quando o Qilin se curvou diante de Dumbledore, isso foi uma prova conclusiva de que ele realmente havia se arrependido das visões erradas que teve no passado. Isso foi uma afirmação de que realmente ele tinha o coração bom. E honestamente, esse é o sentimento que eu sempre tive de Dumbledore, desde a primeira vez que ele me foi apresentado nas primeiras páginas de Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando ele aparece usando o Desiluminador na Rua dos Alfeneiros. Dumbledore sempre me transmitiu muita calma e serenidade, ao mesmo tempo em que ele era também firme e sagaz. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu quis replicar a maneira como Dumbledore reagia em situações extremas e estressantes. Para mim, ele é uma espécie de representação da sabedoria. Agora, isso tudo não significa que ele tenha sido perfeito. E essa é a magia que envolvem os personagens criados pela J.K. Rowling. Eles não são perfeitinhos, nem mesmo os mocinhos da história são. Ela foi capaz de colocar muita humanidade em cada um dos personagens que ela criou. São indivíduos complexos, cheios de virtudes e vícios, assim como todos nós somos. Acredito que essa seja uma das razões de Harry Potter ter se colocado entre as principais obras de fantasia, porque a obra apresenta uma construção de personagens memoráveis.
Personagens multifacetados que são amados e alguns odiados por leitores de todas as idades. Além disso, uma pessoa não precisa ser perfeita para ser boa. Eu sei que hoje em dia, muitas vezes, especialmente nas redes sociais, a gente fica com a impressão de que para uma pessoa ser considerada boa, ela não pode cometer erros. Se alguém comete um erro, rapidamente esse alguém passa a ser cancelado, como dizem hoje em dia, né? Como se esse cancelamento educasse, ensinasse ou ajudasse alguém a se tornar uma pessoa melhor. Parece que quando alguém erra, rapidamente aparece um bando de pessoas para julgar, como se essas pessoas que julgam nunca tivessem errado na vida. Os verdadeiros arautos da justiça. Como se nunca tivessem feito ou dito algo de que se arrependeram, algo que talvez tenha ofendido ou magoado outra pessoa. Olha só, vou aproveitar para dar minha opinião aqui, e raramente eu falo sobre isso, hein? Particularmente, eu acho que na grande maioria das vezes a tal cultura do cancelamento tenta combater o ódio com mais ódio, tentando apagar o fogo jogando gasolina ao invés de água. E o ódio se vence com amor, não com ainda mais ódio. Enfim, o que eu quero dizer é que ninguém precisa ser perfeito para ser bom. Todos cometemos erros, mas isso não significa que estamos fadados a ser maus para sempre. E é por todas essas razões que eu acho que, mesmo com todos os erros que Dumbledore cometeu em sua juventude, erros esses que vamos debater com mais detalhes nos próximos episódios desta série de vídeos, ainda assim eu acho que ele era bom. O coração dele era bom e ele queria ser uma pessoa melhor e fazer o que era certo. No fim de tudo, ele foi um dos principais heróis da saga de Harry Potter. Em uma sociedade onde a perfeição é muitas vezes exigida, Dumbledore nos mostra que é possível ser bom mesmo com falhas. Ele nos ensina sobre redenção, crescimento e a importância de fazer o que é certo, mesmo quando o certo é o mais difícil a se fazer. E é isso que torna Harry Potter tão especial. Personagens reais, com falhas, mas que nos inspiram a ser melhores. E aí, meus bruxos, qual que é a opinião de vocês sobre Alvo Dumbledore? Herói ou manipulador? Para vocês, ele realmente representa a bondade, como a autora disse? Ou vocês acham que ele só era frio e calculista mesmo? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês pensam. Saca só, agora eu tô falando diretamente para você que curte o trabalho que é feito aqui no Wizarding Bruno. Se você realmente quer apoiar o canal e me ajudar a fazer o Wizarding Bruno crescer aqui nessa plataforma, você vai fazer pelo menos uma dessas coisas aqui. Pelo menos uma, tá? Deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou se tornar membro do canal. Você definitivamente não precisa fazer tudo isso, mas pelo menos uma dessas coisinhas você precisa fazer, né? Me ajuda aí se você realmente quiser apoiar o canal. Faça uma dessas coisas. E não se esqueça de espalhar a hashtag WizardingBruno50k por todos os lugares dessa internet. Me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!